Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu venho apresentar para vocês esta aula, os 5 círculos do amor. Gente, eu vou fazer um comentário e depois uma ilustração de cada círculo para a gente internalizar bem. Estes círculos do amor não é algo que o cliente precisa saber, é algo que o constelador precisa internalizar. Para que eu estendo um pouco essa aula com algumas explicações, ao invés de simplesmente apresentar os círculos para vocês? Pela visão quântica da Raquel, né? Talvez isso justifique para vocês quando eu falo que eu trabalho em um outro nível vibracional, porque eu trabalho com a terceira consciência já falada e eu já alcancei um estágiozinho aí de trabalhar o quarto e o quinto círculo do amor, ok? Já trabalhei os anteriores, isso não quer dizer que eu esteja plenamente resolvida nos anteriores, mas é porque eu já explorei absolutamente tudo que eu podia explorar dos anteriores. Então, eu me sinto resolvida em relação a isso, então tá bom. Não é assim que eu ensino o cliente, entendendo, tá bom. Então, isso é para vocês internalizarem e um feedback para a mentoria que a Raquel presta, porque a Raquel não acredita só na constelação, ela acredita que muitos podem precisar desenvolver isso e você pode ser um terapeuta além de um constelador. E aí entram os círculos, é ensinar o paciente a trabalhar cada um destes círculos, vamos dizer, em uma vez por semana, tá bom? Então, marcando aí em 5 sessões para trabalhar os 5 círculos do amor para que ele possa compreender. E nele a gente inclui outros conteúdos que a gente já viu em curso, ok? Então, eu vou iniciar batendo um papo com vocês sobre a importância disso. Bert destacou-nos e nos trouxe os 5 círculos do amor num livro que vocês ainda vão ler, caso não tenham lido. Muito importante, que é Um Lugar para os Excluídos. Através dessa jornada, ela visa o quê? É uma jornada, os 5 círculos do amor, tá? Que deve ser refletida, estudada e colocada em ação para depois a gente passar para o próximo círculo. E ela nos leva a encontrar nosso lugar em todos os setores, né? Desde lá de que nascemos, depois da infância e por aí vai, até encontrarmos nosso lugar no mundo. Cada círculo é um passo fundamental a ser dado para que possamos ser cada vez mais inteiros, gente, e assim mais capazes também de alcançar todo o nosso potencial e recurso para esgotar cada um desses círculos necessários para a nossa vida. Em prol do quê? Da realização, do sucesso e da felicidade. Então, como é uma jornada, nós só podemos alcançar um ponto depois de termos percorrido o caminho até ele. E dessa forma, cada círculo contém uma realização essencial que deve ser feita antes de se poder tomar completamente o círculo subsequente. Ou seja, somente quando preenchemos um círculo, o primeiro que eu vou apresentar, estamos aptos a avançar e nos preenchermos do ciclo que vem a seguir. Aqui é uma aula, nós faremos isso de forma corrida, porém, a dica é que para o seu paciente, né, ou para você aí, é um círculo por vez. Vocês vão ler, vão estudar, internalizar e quem for ter a experiência já começar a trabalhar no primeiro círculo ou ter isso muito bem anotado para trabalhar em consultório, ok? Gente, o primeiro ciclo se refere aos nossos pais, a relação de pais e filhos. Nossa vida começa com nossos pais. Nossa vida nesse mundo só foi possível porque o papai e a mamãe se encontraram e nos conceberam. Nenhuma outra combinação de homem e mulher no mundo daria o resultado em nós. Nos gerariam.
Nós fomos gerados pelos nossos pais. E seja esse encontro de amor, seja o que for, gente, aqui inclui até relações de abuso. Ai, mas não teve amor, minha mãe foi abusada e daí eu nasci, e o cara lá era um bandido. Não importa. Aí a gente vai estudar profundamente, porque não existe vítima inocente, lembram? Por amor a gente comete loucuras. E se isso, essa fatalidade aconteceu na vida do cliente ou na tua, faz parte da lei natural do equilíbrio. Então você foi concebido de um amor, que se não foi um amor entre eles, foi um amor que equilibra, tá? Enquanto pais, gente, eles são perfeitos, porque o objetivo máximo do encontro de um homem e de uma mulher em estados comuns e de amor é de gerar nova vida. Nós temos isso dentro de nós. E nisso nossos pais foram bem-sucedidos. Nada é maior do que a vida. É ela nos foi dada por eles, pelos nossos pais. Assim, eles ocupam para nós sempre um lugar especial. Esse é um movimento essencial para nos sentirmos plenos e podermos tomar nossos pais. E de ser capazes de reconhecer que enquanto eles nos trouxeram a vida, eles ocupam uma instância quase sagrada. Deus não, quem vê, os religiosos que dizem Deus Pai nos deu a vida, ok, isso lá longe, e aqui no plano terrestre, aqui foram nossos pais, então eles ocupam um lugar quase sagrado da mesma forma. Como se não bastasse o fato de nos dar as vidas, a nossa vida, os pais se dedicam a cuidar dos filhos, provendo e cuidando para que os pequenos tenham o melhor que eles são capazes de dar. Isso na maioria dos casos, tá? Então aqui a gente tem as exceções à regra, que são os abusos, etc e tal, tá? Os pais também erram. Aqui muitas vezes começam os conflitos, porque olhamos para eles com os olhos de crianças e temos a ilusão que eles podem tudo, que eles são maiores que a própria realidade que a gente conhece. E nos esquecemos que eles também são humanos, simples seres humanos que tentam fazer o seu melhor com aquilo que eles têm. Da mesma forma que a gente tenta fazer o melhor para os nossos filhos. A humanidade de nossos pais é outro presente que eles nos dão, porque justifica a nossa. Porque desta maneira eles nos preparam para o mundo e para a vida, mostrando a sua humanidade, seus erros e suas falhas como os humanos que são. Assim eles nos preparam para a vida. E ao invés de diminuí-los, o fato de serem humanos aumenta em muito sua própria grandeza, porque então vemos do que duas pessoas comuns são capazes. Muitas vezes olhamos para os nossos pais e esquecemos que eles também são filhos, de que assim como nós, eles carregam suas dores, seus sonhos não realizados e suas culpas. A gente esquece também de que nossos pais normalmente, principalmente, gente, aí, nossos avós, bisavós, mas vamos falar dos pais, carregam, tiveram uma vida muito mais pesada que a nossa, cada um do seu jeito, se esforçaram para nos darem condições de irmos além, para que nossa vida fosse mais leve. Aí a gente lembra quantos deles tiveram vidas difíceis, trabalharam em roça, se não foram seus pais, foram seus avós. Então, se hoje não trabalhamos na roça, é porque eles já fizeram o melhor para que isso acontecesse, ok? Aqui também se encontra a grandeza de nossos pais, que são capazes de suportar uma vida e destino dos mais pesados possíveis, tão pesados que jamais seríamos capazes hoje de fazer o mesmo que eles fizeram por nós nas condições que eles fizeram na época. Porque, gente, nós temos ferramenta, internet, terapia, na época não tinha nada, era eles por eles mesmos. Então, nós vamos falar na recusa em tomar nossos pais.
E negar nossos pais é fechar o portal que nos conecta à fonte da própria vida, é cortar aquilo que nos conecta a tudo e que tudo que vieram antes deles, nossos antepassados, cada homem, cada mulher, que a custo de suor, lágrimas e muitas vezes de sangue, fizeram o que era possível para a vida que receberam de seus pais, para que pudessem continuar através de seus filhos. E na prática, o que nós fazemos para negar nossos pais? Nós negamos nossos pais quando reclamamos, quando julgamos, quando criticamos. Queremos ensiná-los como serem melhores pais para nós. Fazemos exigências para eles. Eu faço aqui, vocês não fazem aí? Tomar nossos pais é concordar que eles são perfeitos exatamente da maneira que são, que independente do que tenham feito, ainda assim, diante da vida que eles nos deram, eles são os únicos pais que podemos ter. Então, eles são os únicos certos para nós no aqui e agora. E os grandes não precisam dos pequenos. Reconhecer a grandeza dos nossos pais significa sermos capazes de reconhecer uma verdade. Nossos pais não precisam de nós. Aqui é importante fazer uma distinção entre a necessidade decorrente das limitações impostas pela própria idade e as necessidades que derivam as sensações de que temos que alegrar nossos pais ou preencher o vazio deles. Ainda que papai e mamãe possam dizer que precisam de nossa presença para que sejam mais felizes ou mais completos, no fundo, nós aqui nesse estudo já sabemos que não é de nós que eles precisam. Os pais não precisam dos filhos, eles somente jogam suas expectativas da falta que eles têm nos filhos. Porque só existem duas pessoas no mundo capazes de nos preencher e completar, e elas são nossos pais. Então, assim como nós precisamos de nossos pais para nos sentirmos completos e inteiros, nossos pais também precisam de seus próprios pais e não de seus filhos. Só os nossos avós podem preencher nossos pais. Por serem humanos, também carregam suas próprias questões familiares, suas dores e culpas, e quanto a isso, não há nada que possamos fazer enquanto filhos, a não ser permanecer pequenos diante deles. Vocês já repararam como os pais se alegram em fazer algo pelos filhos? E aqui eu estou falando da maioria, não estou falando das exceções. Como os pais muitas vezes esquecem do próprio problema para cuidar do problema dos filhos. Então, vai aqui uma dica, não se sinta culpado por isso, meus amados. Dar um trabalhinho para os nossos pais é uma forma de nos mantermos pequenos diante deles, até na fase adulta. Isso pode ser feito, por exemplo, pedindo ajuda para o pai resolver um problema no carro, ou trocar um chuveiro, ou dar um conselho, ou pedindo para a mãe ajudar no almoço, vir cuidar de nossos filhos, né? Dar um colinho de vez em quando, desabafar, chorar com ela. Por quê? Isso nos mantém pequenos diante deles. É um exercício para nos manter pequenos. E essa é uma dica importante, vale a pena anotar. E também um outro exercício é que a gente, em meditação, em constelação mental, também imagine e visualize o vovô e a vovó completando nossos pais, porque nossos pais serão completos a partir de tomar os seus próprios pais. E nós já aprendemos como fazer isso mentalmente. Coloca lá na tela mental, mamãe, coloca os pais dela, faz a reconciliação, mamãe ajoelha para os papais,
Mamãe diz gratidão, diz um grande sim, diz obrigado pela vida, abraça a mãe dela e toma a mãe dela. Fazendo isso no mental, a gente está ajudando a todo o sistema, preenchendo papai e mamãe, mesmo que no mental nós entendemos o movimento e também vamos sempre buscar tomá-los da maneira certa, com amor e respeito. E é isso, gente. O primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco de nossos pais como um casal. Foi desse amor que nós nascemos. Eles nos geraram e nos acolheram como seus filhos. Eles nos nutriram, abrigaram e protegeram por muitos anos. Tomar deles amorosamente esse amor é o primeiro círculo do amor. Ela é a condição para todas as outras formas de amor. Como poderá alguém na vida mais tarde amar outra pessoa se não experimentou o primeiro amor, que é o amor aos pais? Faz parte desse amor que amemos também os antepassados de nossos pais, pelo motivo que eu já expliquei. Eles também foram crianças, receberam de seus pais, nossos bisavós, avós, bisavós, tataravós, e que depois transmitiram a nós. Também eles, através de seus pais e avós, vincularam-se a um destino especial chamado de alma familiar, de sistema familiar, no qual nós estamos vinculados. E desse destino também nós assentimos com amor por tudo que foi, dizendo um grande sim. Então, olhamos para os nossos antepassados e para os nossos pais e dizemos amorosamente a eles sim a tudo isso, gratidão a tudo isso. Completamos o primeiro círculo quando nos preenchemos com o amor de nossos pais. Então, finalmente, teremos o amor suficiente para transbordar ao mundo. Segue uma ilustração para vocês. O segundo círculo do amor é a infância e puberdade. Nós recebemos muito de nossos pais e jamais seremos capazes de retribuir à altura tudo que nos deram. Por isso que quando a gente conclui o primeiro círculo, a gente já chegou nessa conclusão, tá? Por quê? Como poderíamos retribuir a vida que recebemos através deles e todos os anos de cuidado e dedicação a nós? Você já deve ter reparado como as pessoas têm uma necessidade inconsciente de querer compensar os outros. Por enquanto,
Quando recebemos um presente inesperado, sentimos a necessidade de dar algo àquela pessoa em troca. Imagine então o tamanho de nossa necessidade de retribuirmos a nossos pais. Como os pais dão muito, logo nós filhos, cresce em nós um enorme desejo inconsciente de retribuir. E isso gera uma pressão imensa. E é essa pressão que normalmente gera a necessidade do jovem de sair de casa e ganhar a própria vida. Essencial no caso dos homens. E hoje em dia das mulheres também, né, gente? Se não podemos simplesmente devolver o muito que recebemos de nossos pais, o que fazer então? Aqui surge a necessidade de servir aos outros, porque percebemos que o muito que nossos pais nos deram pode ser colocado a serviço das outras pessoas através de nosso trabalho. Assim começamos a trabalhar e transbordando tudo aquilo de que recebemos dos nossos pais, nós sentimos-nos dignos de receber ainda mais amor deles. Pois então a pressão se transforma em serviço. Aprendemos a servir com nossas mães, porque foram elas que, em primeira instância, se dedicaram a nós, cuidando para que nada nos faltasse e que sempre tivéssemos aquilo que estávamos precisando. Por isso, dizemos que o sucesso tem a face da mãe, porque só aquele que tomou plenamente a mãe pode servir através do seu trabalho com alegria e entrega. E quando a gente serve no trabalho e vem o sucesso, né? Quando a gente faz com alegria e entrega, e isso vem da mãe. Pelo serviço, nos conectamos à nossa mãe. Já o pai é aquele que nos conecta com a terra e com tudo o que é necessário para manter a vida. Com o pai, aprendemos que o trabalho serve a um propósito e que não há propósito maior que a família. Com o pai, nos concentramos mais em fazer do que em sonhar e nos alegramos com aquilo que realizamos. Pelo trabalho, nos conectamos ao pai. Pelo serviço, nos conectamos à mãe. Pelo trabalho, nos conectamos ao pai. Por isso, trabalhar é tão importante para nós, principalmente nessa fase, né? Nós estamos falando da infância, puberdade, adolescência, porque é a forma que compensamos nossos pais por tudo que eles fizeram e assim nos abrimos a receber ainda mais amor e bênçãos. Ao contrário, quando não gostamos do nosso trabalho ou não queremos trabalhar, muitas vezes tentamos compensar nossos pais de outras formas, por exemplo, querendo carregar a dor deles, a culpa deles, querendo cuidar deles como se fossem nossos filhos. Nosso trabalho atual é sempre o certo para nós, porque eles nos confronta com aquilo que acreditamos evitar em nossas famílias. O que estamos fazendo, nós estamos tentando evitar em nossas famílias. É inconsciente, mas é assim. Ou você acha que seu chefe aí, teu sócio, enfim, age de determinada maneira com você sem motivo algum? Ou que os colegas no trabalho te tratam de determinado modo sem razão nenhuma? Para tudo tem razão, gente. Muitas vezes as situações que encontramos em nossos trabalhos são reflexos de nossa postura interna diante a vida. E essa postura, por sua vez, é reflexo da maneira como estamos em relação ao primeiro círculo do amor. Ou seja, se estamos preenchidos por nossos pais ou se estamos vazios deles. O segundo círculo do amor é a infância e puberdade. Tudo o que os pais nos deram, os cuidados que tiveram por nós dia e noite, perguntando-se do que a criança precisa, do que falta, se pode ajudar em algo. Tudo isso a gente recebe deles com amor.
pois é incrível quanto de bom os pais dão aos filhos, por mais que a gente não reconheça. Preenchidos e compreendendo o primeiro círculo, nós nos libertamos para a vida. E isso normalmente deveria acontecer a partir dos 14 anos de idade, mas aí entram outras dinâmicas que muitos aos 40, 50 ainda não saíram da casa dos pais, tá? Na medida em que me confronto com esse monte de desafios que eles viveram e também com o sofrimento, a dor, a necessidade de afirmar, na medida que eu aceito e assumo tudo isso, é a hora que eu cresço, que eu amadureço, porque crescer, gente, é biológico, amadurecer precisa de coragem, e a criança procura evitar, às vezes, tomar e agradecer, tornando-se ela própria uma doadora. Porém, muitas vezes ela dá algo errado ou dá em excesso. Por exemplo, quando pretende assumir por seus pais algo que não lhe compete como criança. A criança tem às vezes dificuldade em tomar, porque o que vem dos pais é tão grande que a criança não pode retribuir na mesma medida. Então, prefere tomar menos para que não tenha que retribuir tanto. Olha a nossa mente como é, gente, tá? Aqui eu deixo uma dica. Se você quer realmente retribuir a seus pais pelo muito que eles lhe deram, faça algo de bom com seu trabalho. Sirva aos outros em honra à sua mãe e use seu trabalho para gerar mais vida e honra a seu pai. Uma vez que você tenha concluído o segundo círculo do amor e aprendido a amadurecer, aprendido a realização de ser capaz de tomar no primeiro círculo para transbordar nesse segundo o muito amor que recebeu de seus pais no serviço aos outros. Isso é a honra a eles e é a hora de avançarmos. Por mais que qualquer coisa insana tenha acontecido em nosso passado, nós dizemos sim, porque aprendemos que pela lei da compensação isso foi por amor. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this a place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about a somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Terceiro círculo do amor é do dar e tomar. Em nossa jornada é a lei do equilíbrio, gente, dar e receber, dar e tomar.
Em nossa jornada rumo à realização, depois de passarmos pela concepção e pelas primeiras fases de nosso desenvolvimento, é hora de nos tornarmos adultos, pois somente um adulto é capaz de dar esse passo. Aqui percebemos que nos falta algo para sermos completos e passarmos a procurar por um parceiro. Então, nos rendemos à força da própria vida e tem início os relacionamentos. Somente quem está preenchido de seus pais entra em um relacionamento como um adulto, pois então não precisa exigir do parceiro para atender suas expectativas ou o vazio não preenchido pelos seus pais. As pessoas já entram em um relacionamento mais inteiras, procurando outro para se tornarem completas, porque inteiras elas já são. O homem tem algo que falta à mulher e a mulher tem algo que falta ao homem, e assim junto eles se completam. Aqui o importante não é o quanto cada um deles dá ao parceiro, e sim o quanto cada um toma para si daquilo que o parceiro lhe oferece. O equilíbrio é importante justamente no tomar, porque é necessário que ambos tomem na mesma medida. Não importa se você recebeu um buquê de rosas e você só deu um belo abraço. Importa que você tome na mesma medida e que o outro tome na mesma medida. O que? O sentimento, o carinho e a intenção. Tomar é um ato difícil, pois para tomarmos precisamos antes admitir que precisamos do outro e temos, sobretudo, que reconhecer o valor daquilo que tomamos. Sempre que tomamos do outro algo que precisamos, devemos reconhecer o valor disso e sermos gratos ao parceiro. O dar fica mais fácil, pois será apenas a consequência do tomar. Um relacionamento de casal nos coloca diante dos maiores desafios, porque assim como o trabalho, como é no trabalho, só que em uma intensidade e frequência desproporcionalmente maior, somos colocados diante de tudo aquilo que tentamos evitar. Tudo em nós que não foi incluído ou assimilado será constantemente trazido a nós por meio do nosso parceira. Por isso, nossos parceiros são sempre os certos para nós também, pelo menos enquanto durar aquilo. E depois que durar aquilo, eles também foram certos para nós naquele momento. O que mais contribui para a permanência do relacionamento é esse entendimento. A atração aproxima um casal e o amor os une, porém é o equilíbrio entre dar e receber, o tomar e o dar, que mantém esse relacionamento. Por isso, somente adultos podem ter relacionamentos duradouros e plenos, porque um relacionamento exige que um dê e tome em equilíbrio com aquilo que o parceiro dá e toma também. Isso mostra que tomar é uma arte elevada. Trata-se de tomar valorizando o que se toma. Essa é a arte. Tudo tem um valor. Quando alguém me dá alguma coisa, ele me deseja algo de bom e eu tomo assim, porque me é dado por ele. Nesse momento, tudo o que o outro dá se torna valioso. Aquilo se transborda, se transforma e de repente eu percebo, pô, isso também tem para mim algo de belo. É nisso que consiste o tomar. Como pessoas adultas devemos dar sem esperar receber do outro algo que não pode nos dar. Essa atitude nos dá força para tomarmos pais ou mães. Nela, o tomar se completa e como essa, a transmissão, o intercâmbio entre gerações. Esse é o terceiro ciclo, quando ambos, homem e mulher, tomam totalmente seus pais e se tornam um casal. Na lei sistêmica, a gente aprende
que o dar e o tomar entre homem e mulher nos relacionamentos, eles entram como iguais. E esse dar e tomar tem que ser na mesma medida. Porém, nós temos uma regrinha que a gente coloca, tá? Às vezes, nosso parceiro nos dá algo que não gostamos, algo que não é bom. E por amor a ele, tomamos o que nos foi dado sim. E então devolvemos a ele também de uma maneira que ele não gosta, porém sempre com menos peso do que recebemos. Esse equilíbrio deve ser mantido. Vamos internalizar isso. Pelo amor e por amor, tomamos o que é ruim também e devolvemos de modo igual, porém um pouco menor, porque assim nos mantemos como iguais. E muitos podem estar pensando que o relacionamento de casal não deve ser um pré-requisito para a realização pessoal. Porém, Bert nos mostra, com os círculos e com todo o seu trabalho, que foi um relacionamento entre homem e mulher. Cada um oferece algo que o outro necessita. Isso só é possível no relacionamento entre casais, tá? Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso. O homem completa a mulher completa o homem, tá? Questões de gênero, de homossexualidade entram em outras dinâmicas. Aqui a gente tá falando dos círculos do amor, como nos é ensinado, tá bom? O homem oferece proteção e suporte para sua mulher, que assim ela tem aquilo que precisa para fazer mais. E em troca, a mulher dá ao homem a força e o propósito para ir além do que acha que ele conseguiria. Um relacionamento entre casal, entre pessoas preenchidas por seus pais, é fonte de força e apoio mútuo, e assim juntos os dois conseguem fazer mais e ir mais longe, tá? Aqui entra, gente, por que muitas pessoas ficam sozinhas? E aqui entra porque o caminho do autoconhecimento é solitário e muitas vezes isso é solitário nos relacionamentos. Tem um outro vídeo que eu vou colocar para vocês que ilustra bem isso, ou vocês já assistiram, dependendo da ordem aí do curso. Mas a questão aqui falada é que um preenche o outro. E existem muitas frases de soluções que curam essas questões, porque é uma questão lá antiga, né? Vamos dizer assim, que lá a mulher, antigamente, que tinha sua postura submissa, dona de casa, respeito ao homem e tudo mais, e ele era aquele provedor e tudo mais, a gente traz isso nas nossas origens, tá? Então, as leis sistêmicas, elas colocam os dois como iguais, porque em luta pelos direitos da mulher, ela se tornou muito homem. Então, a mulher hoje em que tem uma postura mais masculina do que feminina, e o inverso também acontece, e daí as pessoas não se encontram mais. Então, diante as leis sistêmicas, um precisa do outro, e para isso há frases de solução, para que a mulher entenda o seu lugar de mulher e o homem o seu lugar de homem. Só assim haverá atração entre casal. Porém, o que acontece no caminho da busca é que, vamos dizer, a Raquel aqui como mulher se preencheu tanto, de tanto estudo, de tanta busca e de tanta solidão para essa busca e imersão, que ela desenvolveu o masculino demais dentro dela. Então, se ela tem demais o feminino e o masculino, por que ela precisa do homem? Ela auto se basta, e isso é solitário. Da mesma forma, o homem que desenvolveu tudo que ele precisaria da mulher nele, o que acontece com ele? Ele se basta e não precisa do parceiro. Tá bom, gente? Então, em busca deste equilíbrio, para a gente ter relacionamentos, aqueles que querem ter relacionamentos, a gente precisa compreender internamente a mulher voltar ao seu lugar de mulher, o homem ao seu lugar de homem, como era antigamente, para que um precise do outro. E isso é uma longa história. Um outro ponto importante sobre o dar e receber que eu não quero esquecer.
Gente, nós estamos falando aqui de relacionamento, é onde mais cabe o dar e receber. Mas tudo que nós falamos de relacionamento, o dar e o receber também serve para qualquer tipo de relação entre os iguais, como por exemplo os amigos. Os amigos também entram como iguais e tudo é uma troca. Quando a troca acaba, acaba o relacionamento. Né? Então, se você dá demais para o marido e você fica sozinho, se você dá demais para um amigo, você fica sozinho, porque a alma desse amigo ou desse marido não consegue retribuir tanta coisa que você deu. Então, essa pessoa se afasta ou você se desconecta dela, tá bom? Então, entre amigos e entre parceiros, as relações devem ser como as descritas aqui. Mas como é o dar e o receber e a lei do equilíbrio com os nossos pais e com os nossos filhos, com aqueles que vieram antes, com os maiores e com os menores, que são os que vieram depois. Gente, tá mais do que falado. Os pais dão aos filhos e os filhos tomam e só agradecem e continuam dando trabalho para os pais, porque isso os mantém pequenos, tá bom? Então, os pais dão e os filhos tomam. Os filhos são os sugadores de pai. Os filhos já começam sugando lá o peito da mãe para viver. E eles vão sugar isso a vida inteira, tá bom? E aí não tem essa lei do equilíbrio. Simplesmente os pais dão e os filhos tomam. E nós, como os pais, mesma coisa. A gente vai passar isso adiante, nos doando aos nossos filhos, sem exigir nada em troca. Porque nossos filhos vão tomar de nós e continuar nos culpando, nos xingando, nos sugando, nos pedindo ajuda. E nós estamos lá para dar, porque também recebemos dos nossos, tá? Então, o dar e receber é dos mais velhos, a gente toma e só agradece. Dos mais novos, a gente dá e não espera nem a gratidão, porque eles talvez não chegaram nesse estágio. Então, a gente toma, dá e espera as culpas, espera tudo, porque a gente já trabalhou isso dentro de nós, ok? Tudo dito antes serve para relacionamento de equilíbrio entre casais. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only home. Sing to me the song of the stars, of your galaxy dancing and laughing again. When it seems like my dreams are so far, will you sing of the plans that you have for me over again? So I lay my head back down. Aqui nós entramos no quarto círculo do amor. Tomar a família, toda a família. Isso vai além da consciência humana. Esse quarto círculo e o quinto vai mais além ainda. Esse círculo representa a aceitação plena de todo o sistema familiar, o que inclui todas as pessoas com as quais temos vínculo, gente. Então, quem pertence ao nosso sistema familiar?
né? Os avós, os pais, ex-parceiros dos pais, os tios, irmãos, os parceiros, os filhos, os sobrinhos e os netos. E inclui nosso sistema familiar, família de origem e família atual. Não raras vezes as famílias excluem de seus membros, seja por condená-los, por julgá-los indignos, seja por esquecimento, seja por medo do destino daquela pessoa. E assim, para permanecer completa, a família precisa que de alguma forma o excluído esteja presente. E isso, na maioria das vezes, se dá com um dos membros dessa família se sentindo compelido a representar o excluído da família, do sistema. Normalmente, quem representa alguém que ainda está excluído no sistema é um pequeno que veio depois, o que em alguns casos significam nossos filhos. Por isso, gente, a vida nos impõe um grande desafio, porque muito daquilo que condenamos ou julgamos, muito do que queremos esquecer, volta. Fica presente em nossos filhos, ali na nossa cara, a vida toda. E assim acabamos tendo que aprender a amar em nossos filhos aquilo que excluímos. Porque nos filhos nós amamos. É nesse círculo do amor que incluímos e concordamos com toda a nossa família, seja por meio da percepção de que todos os membros do nosso sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer, de ser amado, seja por meio dos filhos que seja. Ter filhos é um ato de total entrega e força da vida. É ser totalmente tomado a serviço de algo maior, em prol de algo maior. Não é à toa que Bert diz que o maior sucesso que uma pessoa pode ter é justamente o de dar a vida a um filho. Para os filhos, podemos fazer tudo o que é necessário sem a preocupação de mantermos o equilíbrio. É o que eu falei agora há pouco. E assim também estaremos retribuindo o mundo e o muito que nossos pais nos deram. Você já reparou como os avós ficam felizes quando veem que seus netos estão recebendo de volta aquilo que deram com tanto amor aos seus filhos? Através dos filhos, muitas vezes aprendemos a amar aquilo que nós condenávamos em nossos pais ou ancestrais e aprendemos a incluir tudo o que queríamos evitar. Quando estamos preenchidos de nossos pais e em equilíbrio com nossos parceiros, deixamos nossos filhos livres para viverem seu próprio destino, sem que os membros sintam necessidade de retribuir, querendo fazer algo por nós e se emaranhando tudo novamente. Faz sentido para vocês? Então, gente, esse quarto ciclo ultrapassa os limites da consciência. Nele eu concordo com todas as pessoas da minha família, como elas são, inclusive os excluídos, os difamados. Aqui se trata de plenitude interna. Todos os que pertencem à minha família ganham um lugar em minha alma, inclusive os que eu julgo que me fizeram sofrer, no caso de ex-maridos, gente. Porque rejeitando o ex-marido, isso vai voltar no filho, e você vai ter que amar isso no filho. Você vai amar sempre seu ex-parceiro no seu filho. Sem eles, me sentiria incompleto no corpo e na alma, sem todos aqueles que rejeitei, sejam meus antepassados ou seja da minha vida atual, primeiro marido, segundo marido, que a gente não deve chamar de ex-marido, né? Somente quando o incluo todos eles em minha alma e em meu amor é que eu me sinto pleno e inteiro e eu paro de levar isso adiante, fazendo com que se repita. Tudo que a gente exclui volta normalmente nos filhos, se não nos netos, mas volta na nossa vida, tá bom? E esse é o quarto círculo do amor.
O quinto círculo do amor é o serviço para a humanidade. Ai, gente, eu trabalho nessa vibração, não que eu esteja livre das outras, que eu já passei, mas eu já passei por tudo e já trabalhei todas as outras na medida do meu possível, da minha humanidade também. E já fiz o meu melhor em todos os ciclos, já compreendi que eu me completei demais, por isso eu não acho um parceiro. Eu, Raquel, falando, tá? Então, eu me abasteci do meu homem e mulher dentro de mim, que vocês já viram aí em algum outro vídeo. Eu me abasteci demais e assim eu não ressoo a vibração de ter um parceiro. As pessoas olham, me admiram, acham tudo lindo, mas não há uma atração de nenhuma das partes, porque eu não preciso. Entende? Então, vamos lá. Eu tô sem companheiro, mas claro que uma hora eu vou querer ter. É uma coisa que eu vou trabalhar em mim. Eu tô numa fase da minha vida, gente, aonde eu busco sim me autocompletar e nesta busca eu estou solitária amorosamente, tá? Mas eu vou retomar a essas leis para que eu esteja novamente apta a atrair o outro e ser atraída pelo outro. Tá bom? Então, um círculo, eu já passei por todos eles, alguns bem resolvidos, outros em processo. Mas hoje eu atuo neste quinto círculo do amor, que tem muito a ver com a terceira consciência, que é a que eu também já falei, eu vou falar em algum vídeo aí, a frequência que eu trabalho. Quinto círculo do amor, serviço para a humanidade. Já ouviu falar da frase de Bill Gates? Antes de tentar arrumar o mundo, tente arrumar o seu próprio quarto. Gente, Bill Gates, tá? Por quê? Porque ele leu muito também, estudou muito. Nossa, essa pessoa, né, tem um conhecimento fantástico. Aqui, ela cai como uma luva essa frase. Porque muitas vezes tentamos defender grandes causas, realizar grandes feitos e transformar o mundo. Porém, não nos damos o trabalho de arrumar nosso quarto, nosso mundo. O armário que eu cito no dia 0 do ciclo de 21 dias, né? Encontrar seu lugar na vida e no mundo passa por encontrar primeiro seu lugar em casa. Ou seja, no armário, nas suas roupas, na família. Do contrário, ainda que você se esforce muito e empenhe o seu melhor, os resultados, na maioria das vezes, serão muito aquém do que os esperados. Nosso sucesso e realização passa necessariamente por nossos pais, pelo serviço aos outros, pelo relacionamento, pela inclusão de toda a família e, em muitos casos, pelos filhos, porque em cada etapa desses 5 círculos, desses 4 anteriores, é necessário desenvolver uma postura e recursos que nos serão extremamente úteis neste quinto círculo do amor. O mesmo movimento em que incluo em meu amor o que até agora foi excluído ou temido, eu estendo neste quinto círculo a todos os seres humanos. O quinto círculo do amor se dirige à humanidade, ao mundo como tal. Aqui se trata de concordar com o mundo como ele é. Isto diz respeito à capacidade de reconciliação entre povos, por exemplo. Esse é o amor universal, que sabe que somos movidos por poderes superiores e sistemas superiores além do familiar. Compreendam isso. Para mim, todos os seres humanos são bons. Cada um é apenas a maneira como pode ser. Ninguém pode ser diferente do que é em sua situação. Por isso, trato a todos com o mesmo respeito, cada qual com suas lindas histórias e individualidade. Esse modo de proceder é uma realização da própria alma. Ninguém pode dispensar o outro dessa realização. Muitos que buscam ajuda querem tê-la em realização pessoal. Mas quando sentem quanta alegria essa realização lhes proporciona, essa compreensão lhes abre novas possibilidades de se moverem
na vida. Isso sempre passa por uma compreensão maior. A emoção do amor tem pouca compreensão. Ultrapasso essa estreiteza e atinge um nível espiritual. O quinto ciclo tem, quarto e quinto ciclo, gente, tudo a ver com a terceira consciência, tá? Trees of Greenland, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Os círculos do amor como um caminho e não como o caminho. Vamos pensar? Círculos do amor como um caminho e não como o caminho. Esse é o primeiro caminho do homem comum, que descobre o valor das pequenas felicidades e que se concentra em fazer primeiro aquilo que é preciso e depois se contenta em fazer aquilo que é possível. Porém, à medida que faz o que é possível, acaba percebendo que mais possibilidades se abrem em sua vida e assim, de passo em passo, fazendo apenas o que é possível, vive plenamente sua vida e a leva para frente. Aprende a viver no presente, com um novo olhar. As constelações é um novo jeito de ver, de ser e de viver. E uma oportunidade de mudar a postura, de trabalhar os 5 círculos, um a um, é a regra, é a dica, a maior delas que eu posso lhes dar para chegar ao terceiro nível de consciência, que é o nível, é a frequência que eu trabalho atualmente, tá? Com todas as minhas outras falhas, gente, com todos meus probleminhas nos demais círculos, eu trabalho a frequência do terceiro nível de consciência e o quarto e quinto círculo do amor. Já me desprendendo, gente, no quarto, que é a família, por favor, eu tenho um monte de questões familiares, tem um monte de gente que não olha na minha cara. Vocês também devem ter um familiar aí que brigou na família, um não olha para o outro. A questão não está neles, está em nós. É a gente incluí-los em nosso coração. E com isso, libertar-se do que eles falam, do que eles julgam, é algo muito maior, tá? E a minha dica é trabalhar círculo a círculo, mais as respirações postadas aí em outra aula, que ensinam a chegar ao ponto zero e unir, aprender, chegar ao ponto zero
para entrar no terceiro nível de consciência, que é onde vem todas as respostas, e no quarto e no quinto círculo do amor. Para isso estaremos completos. Um grande beijo no coração de vocês e com Deus sempre.